A saúde e segurança dos seus funcionários e da sua empresa começa na Clinical Center. Exames admissionais, demissionais, periódicos, audiometria e tudo mais voltado para a medicina e segurança do trabalho. Sabe aonde você encontra? Na Clinical Center. Tudo em um só lugar. Mais informações, Travessa Rui Barbosa, 991 ou pelos telefones 3352-1105 ou 98357-6766. Clinical Center, tudo em um só lugar. Programa DigiShow Entrevistas. Oferecimento Clinical Center, tudo em um só lugar. Boa noite, telespectadores do DigiShow Entrevista. Hoje eu tenho o prazer em receber ela, mulher, profissional RP, jornalista, apresentadora de programa de televisão. Aqui na casa, ela apresenta 2 programas. Ela apresenta o programa GP News e apresenta, é claro, o programa Na Resenha, que, por sinal, nesta semana, completou 3 anos no ar com muito sucesso. Tenho o maior prazer de receber a profissional Carla Cavalcante. Seja bem-vinda, Carla. Oi, Júnior. Boa noite. Boa noite, você aí de casa. É uma honra estar participando aqui desse programa DigiShow Entrevistas, que também está fazendo o maior sucesso. A gente escuta muito falar aí pela rua, com a comanda aí do Eli Trindade Júnior, que também é o nosso comentarista, né, Na Resenha, o cara que entende da bola. E eu fico muito feliz de estar aqui em nome do programa esportivo Na Resenha, representando, falando toda essa caminhada, essa trajetória, até onde a gente está aqui. São 3 anos de muita luta para levar a informação do futebol paraense para o nosso torcedor, para o nosso telespectador. Então, muito obrigada aí pelo convite. E bora lá também falar de futebol, né? É verdade. O telespectador é até engraçado, porque assim, quando a Carla me chamou Eli Trindade Júnior, eu pensei que ela estivesse me chamando no programa para comentar alguma coisa. Mas, enfim. Carla, é um prazer mais uma vez recebê-la, né, aqui no nosso programa, para a gente contar um pouco da história do programa e contar um pouco da história da profissional, Carla. A gente vai chegar lá no momento do programa. Claro que o programa está fazendo sucesso, né? Eu sou suspeito para falar. Mas eu queria saber um pouquinho da história da profissional Carla. Como é que a Carla, que é formada em RP, fez jornalismo, a Carla largou a RP e veio fazer sucesso nas telinhas. Queria saber, Carla, como foi que começou a sua história no jornalismo? Bom, Júnior, aqui pra gente, né, da casa, a gente chama o Eli Trindade Júnior de Júnior. Todo mundo já deve saber. Bom, a minha trajetória como profissional de relações públicas até chegar ao jornalismo é uma caminhada assim bem longa, porque no começo eu sonhava com RP. Eu morei algum tempo fora do Brasil e me apaixonei pelas relações públicas dos Estados Unidos. Então eu falei, gente, quando eu fui morar nos Estados Unidos, fazer intercâmbio e estudar, era aquilo que eu queria fazer. Eu vi ela fazendo com aquela, sabe, excelência no trabalho e eu me apaixonei por aquilo. Quando eu volto para o Brasil, eu falo, eu quero ser uma RP. E aí a minha família, eu digo que a minha família é andarilha, anda muito pelo mundo, por tudo que é lugar eu já passei, já morei. E quando eu decido voltar para Belém e fazer minha faculdade, eu decido fazer o RP. Só que as coisas no Brasil são um pouquinho diferente do que acontece nos Estados Unidos, do que acontece na Europa. Cursei Relações Públicas por 4 anos, né, que é o tempo de duração do curso, e acabei veredando para o lado da administração. Por quê? Porque minha família tinha negócios, eu acabei trabalhando com uma parte que era totalmente diferente do que eu queria, do que eu acreditava, dos meus sonhos. E passei um bom tempo com isso até resolver sair novamente de Belém e aí andar novamente pelo mundo atrás de um sonho. Quando eu retorno para Belém, com alguns problemas de saúde, o jornalismo ainda não era presente na minha vida. Ainda era a questão da parte administrativa, da parte de RP, fazendo endomarketing, enfim. Trabalhei com um pouquinho de cada coisa, comunicação interna, enfim. E o jornalismo nasceu muito por acaso. Eu fui fazer um teste para uma garota de merchan
num programa esportivo. E nesse programa eu fui crescendo como a garota do Merchan. Eu era conhecida como a garota do Merchan, Júnior. Sim. Ninguém sabia meu nome, ninguém sabia de onde vinha aquela menina bonitinha que sabia falar sobre o produto que ela estava vendendo na televisão. E era muito engraçado porque eu sou muito tímida e naquela época, em 2016 para 2017, eu era muito mais tímida, envergonhada. Falar para uma câmera era muito difícil. Então eu tive que estudar, eu tive que aprender a lidar com a câmera, que não é fácil. E aí foi quando, nesse trâmite da garota do Merchan sem nome, porque eu não tinha um nome, eu não tinha uma identidade, o apresentador e os donos da TV, que era uma outra TV, que é a TV... posso falar o nome da TV? Claro, pode, fique à vontade. Da Rede TV, eu comecei por ali. E aí, a ex-apresentadora do programa de esporte, que eu fazia, a garota do Merchan, ela resolveu sair. No que ela resolve sair, eles olham para a Carla e falam, você é a nossa próxima apresentadora. E eu com medo, contida ali no meu cantinho de Merchan, eu falei, será? E aí que começa o sonho de virar uma jornalista. Eu acho, Carla, que assim, a história é muito interessante, né? Assim, eu conheço a Carla Cavalcante há mais de 20 anos, né? Então, eu tive a oportunidade também de estudar com a Carla Cavalcante RP, né? E, enfim, aqui não é o Eli Júnior que vai ser entrevistado, é a Carla, só que estou contando que eu conheço um pouco. Carla, mas eu acho que foi um grande acerto da televisão, a outra televisão que você estava, porque você acabou descobrindo um talento que nem eu sabia. Até porque você faz sucesso aqui na nossa televisão, aqui no nosso canal, apresentando 2 programas. Daqui a pouco a gente vai chegar lá, que é o principal hoje tema, que é o aniversário do programa Na Resenha. A gente quer saber tudo do Na Resenha, como começou a história. Mas aí você fez lá o teste, passou, começou a ser apresentadora no programa e depois de lá você foi para onde? E aí eu fiz o programa por um pouco mais de um ano, apresentando o esporte e me apaixonando cada vez mais. E aí as pessoas perguntam, mas por que o esporte, né? Por que jornalista esportiva? Eu tenho uma história dentro da minha família, né? Do meu avô, do meu bisavô, do meu avô e do meu pai, que são apaixonados por futebol. E aí eu via aquela paixão, mas eu sempre ali, como eu andei muito por esse mundo, a gente acaba não participando dentro dos estádios, participando mais com a família, porque a gente sempre está num lugar diferente, meu pai trabalhando muito, eu acabo crescendo e também faço as minhas escolhas, então a gente acabou não tendo muito essa coisa de estar juntos nos estádios e a gente faz isso agora. É engraçado, continuamos morando longe, mas a gente tem um tempo mais livre para poder assistir todos os jogos. A gente gosta de assistir tudo de futebol. Então, aí eu participo, né, desse programa, né, fico apresentando por um pouco mais de um ano, saio para galgar novos desafios. E com esses novos desafios, eu saio do Brasil novamente, vou morar em Portugal, vem uma pandemia, e aí que por aquele determinado momento, a pandemia dá uma estacionada aí no sonho da Carla, de pegar e de fazer o jornalismo, de pegar o jornalismo aqui do Brasil e transformar a jornalista Carla do Brasil numa Carla jornalista lá em Portugal. Então as coisas ficaram complicadas e eu volto para o Brasil a convite de uma outra televisão, a RBA, com um desafio completamente diferente da minha realidade, que é o jornalismo policial. Então eu volto para o Brasil a convite para trabalhar com o jornalismo policial, que foi um grande desafio na minha carreira. Eu acho que a gente tem que ser desafiada sempre, porque a gente sai da nossa zona de conforto e aí a gente vê o que a gente está errando, o que a gente está acertando e vai trilhando os caminhos. Mas o meu sonho volta muito aflorado, querendo, idealizando o Na Resenha, que está acontecendo aí há 3 anos. E eu estou muito feliz, eu vou contar toda a história aí do Na Resenha, que não é fácil, o Júnior que está comigo nessa jornada, a gente sabe o quanto é difícil levar isso para o telespectador em casa, né, Júnior? É verdade. Assim, eu quero falar com você que está em casa, eu estou conversando com uma multiprofissional, uma profissional que em 6, 7 minutos aqui fez um breve resumo, né? Como eu falei, sou suspeito, sou companheiro de bancada da Carla, conheço a Carla há muitos anos e sei um pouquinho da história da profissional Carla Cavalcante. E a Carla Cavalcante
depois desse programa de jornalismo policial, a Carla, aí que vem a história que começa agora, falar de como nasceu esse sonho, Carla, que é o programa Na Resenha. Conte, porque assim, você vê que os olhos dela, quando fala do Na Resenha, chega, brilha, né? É muito amor pro que ela faz, ela se dedica muito. Carla, como foi que nasceu o programa Na Resenha? Bom, em 2020 surge, né, essa história, esse sonho de ter um programa esportivo estilo que é o Hoje na Resenha, que é uma informação bem passada para o nosso telespectador, uma informação de uma forma leve, de uma forma engraçada, sim, né? Que às vezes a gente traz, né, isso com a gente, é característica do programa. Então, em 2020, na verdade, algum tempo atrás, antes disso, eu só sonhava. E esse sonho ele começou a ser concretizado quando eu começo a dividir ele com outras pessoas que sonham comigo esse projeto, o projeto Na Resenha, idealizado e muito, muito, muito sonhado. Essa palavra, acho que é uma palavra assim, que marca o Na Resenha, que o Na Resenha ele nasce de um sonho. E aí eu começo a sonhar, idealizar junto com o editor nosso, que sonhou comigo, que embarcou com a minha história, que acreditou nesse projeto, gravamos vários pilotos, vários estilos de programa que poderiam ser formatos diferentes. E aí surge também outras pessoas como a Eli Trindade Júnior, que também faz parte aí desse sonho, que abraçou, que falou, eu acredito no sonho da Carla, eu também quero sonhar esse sonho. O Júnior, que também é um apaixonado por futebol, e aí a gente se dá as mãos, nós três, e a gente faz acontecer com muita dificuldade, porque é um programa independente, é um programa que requer um investimento alto, e a gente teve que lutar para que as pessoas que tinham que também colaborar para que o Na Resenha estivesse no ar, acreditassem no nosso sonho, porque não era mais um sonho só da Carla, não era um sonho só do nosso editor, virou um sonho do Júnior, virou um sonho das pessoas que aqui dentro dessa casa também estão, porque trabalham conosco. Então, Na Resenha nasce assim, novembro de 2020, 3 de novembro de 2020, com muito esforço nosso, com muita dedicação, o Na Resenha nasce às terças-feiras, às 20 horas, por 30 minutos. Verdade. Era uma aposta, porque ninguém conhecia nada disso, será que vai dar certo? Porque a gente sabe que tem outras pessoas em outras emissoras, outros grandes profissionais, grandes jornalistas, que também têm programas que é difícil manter, que saem, voltam no ar, e a gente acreditou e as pessoas também acreditaram, investiram no nosso projeto, e eu, como idealizadora desse projeto, meu coração só fazia crescer, e eu falava, eu tenho também que aprender junto com tudo isso e fazer com que o Na Resenha seja um grande sucesso, que seja bem quisto pelo nosso telespectador. Então nasce 3 de novembro de 2020, o Na Resenha por 30 minutos e gravado no Chroma. Uma coisa meio amador, mas a gente queria muito que isso virasse mais profissional. Isso é verdade. Né, Júnior? Isso é verdade, rapaz. Olha, gente, assim, a Carla me chamou, eu vou ter que cortar um pouquinho. Estou conversando com a Carla Cavalcante, multiprofissional, minha parceira. Falar da Carla a gente até dá brilho nos olhos mesmo, porque a gente sabe toda a história da Carla. E tem um detalhe, viu, telespectador? A Carla está contando que nós começamos às terças-feiras, 30 minutos, como uma aposta. Se não desse certo, vocês vão sair do ar. E tem um outro detalhe. No meio de uma pandemia. Isso é coisa de doido, Carla. Então, diz aí para o telespectador, até pegamos Covid e gravamos com Covid. Você lembra disso? Lá na sala da sua casa. Da minha casa, exatamente. Crescemos e nascemos e fomos criados ali um pouquinho no meio de uma pandemia, com muito medo, porque no meio de tudo isso não tinha jogos, não tinha notícia do futebol paraense, porque estava todo mundo ali, o que vai ser, o que é isso? Ninguém estava entendendo o que realmente estava acontecendo no mundo. O medo imperava entre todos nós. E lógico que o Na Resenha também ficou balançado, a gente gravou
um dos programas, eu acho que o segundo ou terceiro, com Covid, a equipe inteira da sala da minha casa, gravando com Covid, passando mal, mas fazendo o nosso papel, que era assim, levar, a gente não queria jamais deixar de gravar e de deixar o nosso horário ali para o telespectador que estava nos conhecendo. Levar informação, sem ficar com aquela informação, exatamente. E aí, depois disso, a gente grava vários programas online, cada um da sua casa. Verdade. Com toda aquela dificuldade, enfim, de fazer um programa online também não é fácil. E colocar isso no ar toda terça-feira era complicado, mas a gente venceu e as pessoas que começaram a nos ver, começaram a acreditar e começaram a dizer, caramba, isso só não é mais uma aposta, isso é realidade. O Na Resenha, quando passa uns 3, 4 meses, Júnior, depois tu me corrige se é mais ou menos isso, o Na Resenha, ele ganhou tanta audiência, tanta visibilidade, que a gente passa de 30 minutos para 1 hora. E a gente muda de dia, a gente muda, em vez de ser gravado, a gente consegue que o programa seja ao vivo todas as segundas-feiras, às 22 horas. Então, você que está aí ligado na gente aqui no DigiShow Entrevista, o nosso programa agora vai toda segunda-feira, 22 horas, ao vivo, levando informação do futebol profissional, levando informação do futebol amador, nosso famoso futebol pelada, né, que é muito forte aqui no estado, e com muita descontração, muita brincadeira, mas sempre a gente fala, levando a informação para o nosso telespectador, que é o mais importante. Carla, muito bonito você falar de tudo isso, e eu lembro, Carla, daqui a pouco, eu vou ficar provocando a Carla, tá, telespectador, porque assim... Eu lembro que a Carla falou que nós começamos na terça-feira, às 20 horas, Isso. Era de 20 a 20h30, concorrendo com muita gente, né? E o programa, mesmo assim, engatinhando, teve a audiência esperada. E aí, Carla, volto a te fazer essa pergunta. Começou meio amador. Como foi que vocês passaram por uma bancada? Quem era o louco de pegar assim um programa que estava engatinhando, vocês passam a se profissionalizar, Sim. Isso é fato, e mostrar uma outra cara, Carla, para o mercado. Quando eu digo para o mercado, não é só o consumidor, Sim, aquele que assiste sim. o programa, para o mercado publicitário. Como foi esse passo, Carla, que vocês deram de sair do croma, 30 minutos, para uma bancada, hoje totalmente uniformizado? Cara, você, assim... Engraçado, eu falando, vocês, eu também faço parte, mas aqui a entrevistada é a Carla. Carla, me conta, com esse mesmo brilho que você está aí contando, a história da sua vida, a história do seu programa, como foi que vocês deram esse outro passo, Carla? Que o público de casa quer saber, hoje vocês são sucesso, aonde você passa? Todo mundo conhece a Carla Cavalcante do programa Na Resenha, isso é fato, né? Então, conta aí, Carla, esse passo. Do croma para ao vivo para um programa igual o estilo Esporte TV. Mas eu quero que deixar a Carla falar. Vai, Carla, fala aí. Mas é por aí mesmo, Júnior. Eu acho que a equipe, a gente queria muito mais do que aquilo, né? A gente não queria só entregar a informação, como eu acabei de falar também. A gente queria sim, a gente quer informar, passar tudo isso que a gente passa, mas a gente queria passar com ar mais de profissional. É quando a gente conversa, é quando a gente se reúne. O Júnior, como publicitário, ele vem com novas ideias e aí a gente vai se acertando, né? A gente começa com uma nova equipe, uma equipe só de futebol, uma equipe que entende de futebol, não só gente que está aqui pela frente, né? Que está na frente da bancada, como eu, o Júnior, tem o Paulo, mas também a nossa equipe por detrás das câmeras. A gente conseguiu com que essa equipe que vem renovada, ela entenda e ela também busque. A gente tá legal, tá bacana, tá bacana, mas acho que faltava sempre algo a mais no nosso layout, na nossa apresentação, eu digo, esteticamente, né, assim falando, transformar isso em realmente profissional e a gente acaba se espelhando nas grandes televisões, pelo mundo, né, que a gente assiste um pouquinho de cada coisa
E aí o Júnior vem com a ideia de publicitário, que o Júnior é publicitário, então ele traz essa nova ideia, essa nova proposta da gente fazer, sim, a nossa bancada, de fazer o nosso cenário, e a gente senta, conversa e decide que precisava mudar. Aí vem a Carla, vem um pouquinho de cada um, falando, olha, a gente precisa de uniformes, eu acho que para ficar um negócio padrão, né? Vamos padronizar. Até porque, Carla, às vezes vinha um com uma camisa de uma cor, outra com outra, aí até surgiu, né, o apelido de um cigano que a gente brincava. Tem várias brincadeiras com relação a isso. E a equipe, né, a equipe que está por trás da câmera, como Eduardo Pantinha, o Clevin, Rayane, uma equipe sólida, né, que você vê que é um casamento, né, Carla? Acaba que foi uma junção de ideias e acabou casando, né? O programa se consolidou. Hoje em dia, Carla, vocês recebem quanto WhatsApp em 1 hora de programa? Nossa, gente, é muita gente. A gente até pede desculpas que a gente não consegue responder todos, mas a gente recebe entre 15 e 20 mil WhatsApps por segunda-feira. Isso sem falar no nosso Instagram, né, que a gente recebe muito direct, e também tem o nosso ao vivo pelo nosso canal no YouTube. Daqui a pouquinho eu vou falar para vocês aí como é que você acessa aí as nossas redes sociais, mas tem o nosso canal no YouTube, que também a gente faz muita interação com o nosso telespectador, porque tem Júnior e a galera que está assistindo a gente de casa, tem muita gente que assiste a gente de todos os lugares do mundo que a gente nem imagina. Verdade. A gente fica assim muito feliz porque a gente está atingindo lugares que a gente nunca imaginou. Então, para a gente é uma grande satisfação, é uma grande felicidade nesses 3 anos a gente conquistar o que a gente vem conquistando. Porque eu acredito que a gente possa ir muito, se a gente chegou até aqui, a gente pode ir muito mais. A gente pode ir muito além disso. Então, isso não foi só mérito da Carla, só mérito do Júnior, é mérito de uma equipe, que o Júnior acabou de falar, é uma equipe que está consolidada e que acredita e tem que continuar acreditando no projeto Na Resenha. E, com certeza, do nosso telespectador que nos assiste, que nos dá audiência e que está ali toda segunda-feira, porque a gente tem um público muito fiel. E a gente fica muito feliz de saber que a gente entra na casa de vocês e a gente é bem recebido. A gente tem várias histórias de telespectadores que falam que é como a gente estivesse tomando um cafezinho com a gente. E a gente não tem essa noção de saber que a gente entra na casa de um telespectador e o telespectador diz pra gente que é como se a gente fizesse parte da vida dele, como se a gente estivesse tomando um cafezinho do lado dele. Então, quando a gente encontra essas pessoas na rua e a gente vê o quanto o valor que eles dão a gente fica muito feliz. Eu fico muito honrada de saber que o nosso trabalho está sendo bem feito, que a gente está conseguindo transmitir isso para vocês, e não só pelo telespectador, que é o fundamental para a gente, mas também no nosso meio jornalístico. A gente também, a gente tem grandes pessoas que nos reconhecem. Sim. E que estão sempre nos apoiando. Eu acho que o Na Resenha consolidou. E, graças a Deus, muita gratidão por tudo isso que tem acontecido. Não é fácil colocar um programa, volto a dizer a dificuldade que é manter um programa 3 anos no ar com tudo isso, com pandemia, com Covid, enfim. E a gente conseguiu chegar até aqui, né, Júnior? Carla, eu queria também te perguntar, volto e repito, estou aqui recebendo Carla Cavalcante, multiprofissional, apresentadora de 2 programas na casa, o GP News e o programa Na Resenha. Hoje a gente está falando focado no programa Na Resenha. Por quê? Porque é aniversário na Resenha e é um programa na casa que tem uma audiência muito grande. Carla, além de levar informação para o público, falar de futebol, coisa que nós amamos, né? Toda a equipe, vocês também tiveram algumas sacadas, além do futebol pelada, que vocês passam, falam de resultados, e hoje em dia todo mundo é conhecido. Eu posso falar que eu jogo futebol pelada. Sim. Na diretoria, por onde eu passo, todo mundo comenta o programa Na Resenha. Mas eu queria te perguntar, Carla, vocês também estão tocando em setores assim, a questão da sociedade. Toda semana vocês têm promoção.
é cesta básica, é dinheiro. Isso é muito bonito também da parte de vocês. Eu estou falando de vocês, eu estou me tirando, tá? Porque eu não quem está sendo entrevistado aqui é você. É muito bonito isso que vocês fazem. Vocês já fizeram várias promoções de perguntar assim para o torcedor, conte um pouquinho da sua história, por que você merece esses R$100, esses R$200, e você vê e enxerga que ali não é só um programa de notícia, um programa descontraído, é um programa humano, Sim. de pessoas que se assemelham e parecem com a gente. Queria que você falasse um pouquinho disso, que você leva futebol com muita competência, né? Apresentando o programa, eu até brinco quando você está de férias, né? Quando não tem oportunidade, quando você não está no programa por algum outro motivo, eu jamais vou apresentar o programa Na Resenha, porque tem que ter um dom. A Carla tem esse dom, né? Mas eu queria saber de você, Carla, esse olhar humano, essa sensibilidade, é um dos diferenciais desse programa, né? Com certeza, Júnior, com certeza. A gente começou a fazer esse tipo de sorteios e da gente escutar um pouco o nosso telespectador, porque a gente também queria conhecer quem era o telespectador do Na Resenha. E aí é uma forma da gente poder ajudar o outro, né? Por sinal, tá aí, Carla. Olha aí as nossas redes sociais. Nossas redes sociais, por sinal, você que está em casa, podem seguir também, aqui não é Na Resenha hoje, mas é como se fosse, porque você está vendo os dois apresentadores, na verdade, o comentarista e a apresentadora, se bem que aqui eu sou o apresentador, né? Mas tá aí o do Na Resenha, esse Eduardo Portela é uma figura. Carla, desculpa, eu te cortei, mas assim, a questão da sensibilidade que você estava falando, o olhar humano, o olhar para o olhar para o outro, né? Como é que a gente pode ajudar esse nosso telespectador? Como é que a gente pode agradecer, Sim. né? Porque querendo ou não, a gente tem essa coisa, a nossa equipe, nós, de querer sempre ser empáticos, né? E de poder também ajudar o outro, porque Deus nos dá tanto, né? Se a gente conseguiu chegar até aqui e volta, eu sempre vou bater nessa tecla, não é fácil, porque colocar um programa ao vivo toda segunda-feira requer muito esforço, muita técnica, muito profissionalismo, muitas coisas por trás das câmeras. E investimentos, porque não é só chegar aqui e falar bonito. E a gente tem essa preocupação, poxa, Deus tem nos dado tanto, e como é que a gente pode retribuir tudo isso? É ajudando o outro. E quem é o outro? É o nosso principal cliente, digamos assim, entre aspas, cliente, que é o nosso telespectador, que é a pessoa que acreditou na gente e que está ali fiel. Tem muita gente que a gente encontra por aí pela rua, pelo supermercado, pelos estádios, até em viagens. E a gente encontra e a gente vê essa gratidão desse telespectador com a gente. E a gente também quer agradecer de alguma forma. E aí vem esse lado da gente de retribuir. Esses sorteios é para mostrar para o telespectador que o programa é humano e que também está ali, tem um contexto de ajuda, de querer poder fazer o bem sem olhar a quem. Então a gente, toda segunda-feira tem a história, a gente já ajudou uma época também, projetos sociais de futebol, né? A gente teve uma época ajudando a meninada, porque tem meninas e meninos em vários projetos sociais, a gente recebe muita coisa deles também. A gente fez ano passado também ali o torneio, o programa Na Resenha, né? O troféu Na Resenha, para o pessoal do Futebol Pelada. Então a gente tenta engajar dessa forma, ajudando, contribuindo para a galera dos projetos sociais. Tem muita gente que procura a gente e a gente tenta retribuir com os nossos sorteios, enfim, com várias coisas aí que a gente possa agradecer, né? O que Deus dá para a gente quer retribuir para vocês de casa. É verdade, Carla. Assim, eu acho que o bate-papo com a Carla, profissional, acho que daria uns 3 programas aqui de G-Show entrevista, né? Então, assim, é muita história de um programa que nasceu de um sonho, como a Carla falou, que as pessoas foram abraçando. A Carla tinha um projeto, gravou alguns pilotos, eu tive a oportunidade de participar também desses pilotos, e hoje é um programa que é realidade. E tem muita coisa ainda para acontecer pela frente, muitos projetos em 2024, que o Na Resenha tenha vida longa. Mas
Carla, para encerrar, eu queria suas considerações finais com esse mesmo brilho que é muito bonito de ver você falar da sua história profissional e desse programa que faz parte da sua vida, que é onde abriu, posso dizer que hoje existe uma Carla Cavalcante antes e depois desse programa que mudou a história da vida profissional da Carla Cavalcante. É muito bonito ver a sua dedicação. Eu, como companheiro aqui de bancada, eu queria te agradecer pela oportunidade de estar participando contigo. Eu queria que você agradeça. Suas considerações finais aí, por favor. Bom, Eli Trindade Júnior, como eu brinco lá, o T9 do Na Resenha. Eu estou muito feliz de poder falar e contar um pouquinho não só da minha história, mas principalmente da história do Na Resenha, que está completando aí 3 anos, com muita gratidão no coração, que Deus abençoe esse projeto e que as pessoas vieram com a gente, estão com a gente, acreditaram no projeto e estão aqui dando o seu tudo para que a gente continue aí por muitos mais anos. Essa é um desejo do meu coração, que a gente possa entrar na casa do nosso telespectador por muito mais tempo. E eu tenho só gratidão mesmo por todo mundo que nos acompanha. E você que não conhece o Na Resenha e que ficou curioso aí para saber como é que é o Na Resenha, então não perde não, todas as segundas-feiras, às 22 horas, aqui na telinha da TV Grão-Pará, você curte aí muito futebol paraense, futebol amador, futebol pelada, como a gente brinca, enfim, com muita resenha aí do trio que quer só mostrar para vocês o quanto é bacana falar de futebol sorrindo, que é a marca registrada do Na Resenha. E gratidão, obrigada também, Júnior, por estar aí de mão dadas com Na Resenha, comigo. E aí nessa empreitada aí da vida, do Na Resenha e vida longa. É só gratidão, obrigada a vocês que nos acompanham todas as segundas-feiras. Bem, é isso, telespectador. Contamos um pouquinho da história da profissional Carla Cavalcante e do programa Na Resenha. É bonito ver quando um programa que nasce de um sonho e vira realidade. Você viu a forma que ela contou, a emoção que ela falou, que emociona todos nós, até porque nós estamos fazendo parte desse sonho. O programa de show de hoje fica por aqui. Na próxima quinta-feira nós voltamos no mesmo horário. Até lá. Programa DigiShow Entrevistas. Oferecimento: Clinical Center. Tudo em um só lugar. A saúde e segurança dos seus funcionários e da sua empresa começa na Clinical Center. Exames admissionais, demissionais, periódicos, audiometria e tudo mais voltado para medicina e segurança do trabalho. Sabe aonde você encontra? Na Clinical Center. Tudo em um só lugar. Mais informações, Travessa Rui Barbosa, 991 ou pelos telefones 3352-1105 ou 98357-6766. Clinical Center, tudo em um só lugar.